Grava- Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, ou até bom dia. Esse é o nosso quadro Happy Hour, que acontece toda sexta-feira. Hoje a gente não está ao vivo aqui, esse é um vídeo gravado, mas se tudo der certo, estarei aqui no chat interagindo com vocês nesse momento. E hoje eu trouxe a Passa, uma convidada muito especial para esse quadro, para a gente poder falar um pouquinho sobre liderança compassiva. Então, eu vou passar a bola para ela. Muitos de vocês já devem conhecê-la, mas vou pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho o que ela faz, divulgar o canal dela. Então, Passa, muito obrigada por ter aceito esse convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Você sabe que toda vez que eu falo que a gente vai fazer uma collab, as pessoas ficam muito felizes, porque elas gostam muito da troca que a gente faz aqui. Quando você me chamou para vir aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que a nossa audiência também fica muito feliz quando a gente está juntas. Bom, gente, como a Thaís disse, eu sou a Passa, eu sou a cofundadora da Brunch, que é, inclusive, a agência que agencia a Thaís na área comercial. Além da Thaís, a gente também agencia e cuida da carreira e dos negócios de outros mais de 30 talentos aqui. Pegou, Thaís, essa nota? Pegou, Eu mas vou... Tá pode falar, bom, não, tá não, não bom, incomodou, não. tá bom. Além da Thaís, a gente agencia outros mais de 30 talentos aqui, de pessoas que a gente gosta de dizer aqui, que estão ressignificando a influência. Esse é um pedacinho da minha vida, né? E acho que todo mundo que acompanha a Thaís e me acompanha sabe o quanto se apresentar e se definir numa coisa só hoje, para a nossa geração é uma coisa que quase não se encaixa, né, no que a gente faz. Esse é um pedacinho da minha vida. Além disso, também sou creator, também tenho um canal no YouTube que se chama Passa em Casa, onde eu falo sobre a ressignificação e um novo olhar para o nosso espaço doméstico, né? E como a gente pode lidar melhor com isso, com a família, com o compartilhamento das tarefas e também das coisas boas que existem dentro de casa. Além disso, também gosto de escrever, gosto de gravar podcast, eu sou a host do podcast aqui da Brunch, eu tenho um podcast onde de vez em quando eu faço uns divaneios, gosto de escrever newsletter, eu sou o tipo de pessoa que gosta de sempre estar produzindo alguma coisa e não produzindo para performance, né, que é outra palavra assim, pesada no nosso mundo, produzir para botar para fora, meio que, deixa eu escrever isso aqui, tirar da minha cabeça e, sei lá, pode virar um rascunho, que pode virar depois alguma coisa que minha filha vai ler no futuro. E, falando em filha, tem uma filhinha linda de 2 anos e meio que se chama Emma, que todo mundo gosta quando eu vejo, assim, ai, a Emma nos stories, ai meu Deus. Essa menina é meu presente, assim, que mudou muito, dividiu muito, assim, existia a Passa antes da Emma e a Passa agora com a Emma, que é muito diferente, mas que ela só trouxe coisa boa para mim. Legal, não, com certeza, os filhos têm esse efeito mesmo, né, e é um privilégio a gente poder ser responsável por uma vida, né, até ela mesma ser responsável pela vida dela, isso é muito, eu acho incrível acompanhar a evolução aqui dentro de casa do Paul também, e eu vejo você compartilhando, vejo que você sente o mesmo. Passa, olha só, quando a gente fala em liderança, né, não necessariamente a gente precisa ter um cargo de gestão para a gente ser líder, a gente pode, né, influenciar as pessoas, né, em determinados âmbitos, em todos os âmbitos da nossa vida. Mas eu vejo assim que, de modo geral, as pessoas, elas nunca são preparadas para uma posição de liderança. A gente é muito voltado para a execução, para a alta performance, como você falou, né? E quando a gente se mostra com essa performance, naturalmente a gente vai evoluindo, não sei se esse é o verbo certo, mas a gente vai evoluindo em cargos dentro de empresas que têm uma certa hierarquia. Em determinado momento a gente vira coordenador ou gerente, gestor, etc. E eu acho que isso aconteceu com você antes de você criar a Brunch, você também coordenava em outros lugares que eu sei que você trabalhou. Queria que você contasse um pouquinho assim dessa sua experiência, como que foi internamente quando você assumiu um primeiro papel de gestão ou de coordenação, como que você sentiu dentro de você essa nova habilidade que você teria que desenvolver de coordenar gestão e o processo com outras pessoas. Como que foi para você isso? A minha primeira função como gerente, vamos botar assim, o crachá de gerente que eu tive, foi em 2012, que tem 9 anos isso. Foi quando eu fui trabalhar na Dafit. Muita gente que me conhece e me conheceu quando eu estava trabalhando lá. E eu lembro que alguns anos depois, foi, se não me engano, em 2015 ou 2016, eu gravei um vídeo falando como é ser gerente pela primeira vez.
Depois eu falo, eu não gosto, eu como criadora de conteúdo, de estar vivendo algo e já vir para o YouTube e gravar um vídeo explicando como é ser mãe, por exemplo. Assim, eu acabei de ter uma filha, eu não sei ainda. Então, quando eu fui gerente pela primeira vez, tipo, deixa eu assimilar tudo isso, deixa eu ganhar certa bagagem trabalhando com isso, para depois eu vir aqui explicar um pouquinho da minha visão. E olha que essa visão de 2016 já é diferente da visão que eu tenho hoje em 2021. E provavelmente vai ser diferente em 2025, 2030. E é exatamente isso que a gente tem que ser. Se a gente não evolui, não cresce, não amadurece as nossas ideias, também a gente está fazendo alguma coisa errada nesse caminho. E eu lembro de quando gravei esse vídeo, lembrar muito dessa pasta de 2012, que quando assumiu, você, nossa, virei gerente, agora eu sou um cargo de confiança. Pelo menos para mim, Thaís, foi muito de começar a assimilar algumas coisas das instituições, que são coisas dadas da gestão tradicional, que a gente acha que é aquilo que é ser gerente. Por exemplo, agora eu sou um cargo de confiança. O que significa ser um cargo de confiança? Bom, eu não vou mais bater cartão, dependendo, eu vou ser a pessoa que vai resolver os problemas de finais de semana, independente do dia, porque se eu trabalhava no e-commerce não fecha, a gente tinha que fazer uma pauta que conseguisse cobrir todo o período da semana. Eu vou ser a pessoa que vai tomar decisões e, acima de tudo, eu vou ser a pessoa que vai ser responsável por outras pessoas também. E isso esse ser responsável também por outras pessoas, para mim só foi caindo depois, inclusive, que eu gravei o vídeo, sabe? Tipo, 4 anos depois. Que foi comecei a entender que, bom, as minhas decisões, o que eu sou, a minha responsabilidade perante o meu job description, o que eu tinha para fazer, eu sabia cumprir. Porque eu já vinha de uma linhagem de análise, né? Eu já era analista, já trabalhava com isso há muito tempo e sabia tomar essas decisões em nível sênior. Mas quando você assume um cargo de supervisão, de coordenação, você passa a ter, é quase como se você ganhasse um palanquezinho, para você ter uma visão de cima melhor e ver o que está acontecendo. Só que se você fica ali em cima desse palanquezinho para sempre, você não desce e volta para ver o que está acontecendo ali embaixo, você se torna aquela pessoa que só está olhando de cima, sabe? E foi isso que eu fui aprendendo ao longo desse período, né, desde o meu primeiro cargo como gerente, entender que a gerência, a liderança, não é sobre ter o palanquinho, com toda certeza, porque você tem um lugar de voz muito forte, porque as pessoas te olham, te enxergam em você, alguém que elas querem ser no futuro, mas se você fica ali em cima para sempre, você se torna aquela liderança que ninguém gosta de acompanhar, segue porque precisa, sabe? Descer e voltar para trabalhar com as pessoas e liderar as pessoas junto a elas, para mim fez muito mais sentido ao longo desses quase 10 anos trabalhando em funções de liderança, sabe? E quando eu olho para a pasta lá de 2012, uma coisa que eu lembro de ter falado eu lembro que eu escrevi um texto sobre isso na época. Eu falava que o liderar era como ser mãe, mas a gente não tinha nem filho na época, né? E era meio a função cuidar, do cuidar de pessoas, do cuidar do trabalho. E não deixa de ter um pouco disso. Hoje a gente discute tanto sobre o quanto a liderança dita feminina é algo tão importante hoje no mercado, porque os soft skills, né, a gente vai dando nomes corporativos para aquilo que a mulher tem de melhor, né? Porque precisamos dar esses nomes, sei lá. Mas a gente vai olhando a forma como mulheres lideram, que é diferente da formação que hoje a gente sempre viu ser o tal do chefe, aí cai naquele meme engraçadíssimo que eu adoro, que é sempre o chefe e o líder, né? E eu dou risada, porque ali só tem o quê? Uma plastificação das duas ideias. Nenhum nem o outro está, de fato, certo ou errado, vamos colocar assim. Mas são plastificações, porque são pessoas, gente. Acho que quando você é um líder, quando você lidera uma equipe, lidera uma empresa, a gente é atravessado de tanta coisa, sabe? A gente tem vivências tão diferentes, a gente tem tantas coisas pelas quais a gente passou para chegar onde a gente chegou, que não dá para você enlatar isso num checklist de a pessoa faz isso, isso e isso. A gente tem muita vivência diferente e vão ter pessoas que são líderes fantásticos, liderando lá de cima do palanque, vão ter líderes fantásticos que vão liderar de longe, é isso que a gente está vendo, inclusive na pandemia, né? Que foi o maior desafio da liderança ao longo desses últimos meses, como que eu lidero se eu não posso sentar e conversar olhando no olho com o meu time, né? E com as pessoas com as quais trabalham comigo. É muito difícil, né?
É. Você sabe, Passa, que quando eu comecei a trabalhar assim, já mais na linha de frente com produtividade e tudo mais, o primeiro modo de trabalho que eu tinha era fazer os cursos em empresas, ministrar palestras e cursos em empresas. E era um trabalho que me deixava triste, sabia? Sabia disso? É sério, eu terminava assim o dia triste, e eu demorei para identificar o que, que era, porque, na verdade, quando uma empresa me contratava para ir fazer uma palestra ou ir fazer um treinamento de produtividade, as pessoas ficavam super apáticas ao longo de todo o dia. E, claro, sempre tem o elemento piadinha, eu sempre fui mais brincalhona assim, para falar dos temas, e sempre fui muito com essa ideia do tipo, você está fazendo isso essencialmente por você e não só pela empresa, sabe? Então, isso sempre envolvia bastante as pessoas, mas, de modo geral, eu terminava triste porque eu sabia que eram pessoas que eram alocadas dentro daquela sala, porque a empresa queria que elas fossem mais produtivas, que elas prestassem mais contas, e de modo geral aconteciam algumas coisas assim, tipo, a galera na sala me falava assim, quem tinha que estar aqui era meu chefe, era meu gerente, era não sei o que lá, era não sei o que lá, então e quando as empresas contratavam e faziam aquela reunião de briefing para, olha, a gente precisa disso, disso, daquilo, muitas vezes vinha um fator assim, eu queria muito ter uma ferramenta onde eu soubesse o que a minha equipe está fazendo e que eu pudesse orientar melhor, etc, etc. Como que a gente consegue, eu queria ouvir a sua opinião mesmo, assim, como que a gente consegue diminuir essa distância emocional que existe entre a equipe e o gerente, no sentido de, é ele que tinha que estar aqui aprendendo sobre produtividade, não eu, porque no meu ponto de vista é o time como um todo, e também o gerente que fica muito preocupado com a execução só das tarefas em si, esquecendo que não tem uma gerência das pessoas, mas sim dos processos e das tarefas e do todo, e que não é o check na ferramenta que vai dizer se a equipe está produzindo mais ou menos, e, enfim, queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre isso. Tá. E, enfim, a gente está vivendo esse tempo digital todo que faz com que a gente busque ferramentas para poder facilitar nosso trabalho. Acho que não existiu uma era, talvez você saiba dizer isso melhor que eu, mas acho que não existiu uma era tão ferramental quanto o que a gente está vivendo agora, na busca mesmo de algo que nos ajude a nos voltar para o foco do trabalho. E às vezes eu chego nessa conclusão, Thaís, porque hoje, diferente de 20 anos atrás, o foco se perdeu. Hoje um dia começa já no WhatsApp e ele termina assistindo o BBB. Assim, é um arco muito grande de coisas que vão acontecendo ao longo do dia que chamam tua atenção. Eu tenho notificação desligada no meu celular porque não tem condição humana de pelo menos 300 notificações de WhatsApp de um dia, sabe? Então não faz, para mim é humanamente impossível ficar olhando, porque ela vai me atrapalhar. Quando eu quiser eu vou lá e olho, eu deixo momentos do meu dia para poder ir lá olhar e vou respondendo as pessoas. Mas eu digo dessa vivência ferramental que a gente está acostumado e está aceitando que é o normal, por conta de uma busca de performance o tempo inteiro. E eu gosto muito de bater de falar sobre isso, principalmente quando é para falar com pessoas que também lideram, que também trabalham gerindo pessoas, porque a gente está num lugar de visibilidade e também de vulnerabilidade, onde as pessoas querem saber como a gente consegue fazer tudo. Quantas vezes as pessoas perguntam para você, Thaís, como você consegue? Todos As os pessoas me dias. perguntam, Passa, como você consegue? Elas querem saber qual é a ferramenta que a gente usa, elas querem saber como que a gente gere toda essa loucura, porque não está fácil para ninguém lidar com tudo isso que está acontecendo. E eu acho que quando me perguntam, você também não sei, o dia que eu descobri, eu falo, porque não é sobre, olha, essa é a fórmula que eu uso para ser essa pessoa produtiva. Você mesmo fala, não existe um método só de organização, um método só de botar teus projetos de pé. Cada pessoa vai encarar um projeto, um planejamento da forma que de fato funciona para ela. E essa busca por uma fórmula mágica, para mim, acho que é o que está fazendo as pessoas ficarem cada vez mais ansiosas nesse lidar com gerenciar processos. Isso tanto do ponto de vista dos liderados quanto dos líderes, sabe? O liderado baseado também numa pressão que vem de cima, e numa pressão que não vem só de cima, a pressão vem do LinkedIn,
dos posts de motivação lá do LinkedIn, que assim, não, mas se essa pessoa está conseguindo, gente, eu preciso ser assim também. E aí você começa a se cobrar, tá vendo? A pressão vem do lado, vem de cima, vem de baixo. E não vem só de uma liderança, ela está vindo de muitas frentes. Quando você entra no Instagram e vê e segue perfis de organização, você fica, meu Deus, por que eu não estou conseguindo aplicar tudo isso? Porque você é um ser humano. Você não é uma maquininha que está ali só para apertar botão. E seres humanos têm momentos altos e baixos. A gente tem momentos de pico maravilhosos, a gente é muito criativo. A gente consegue fazer as coisas com as mãos nas costas. E tem dias que a gente não consegue sair da cama. Ainda mais agora. Acho que essa pressão vem de todos os lados. E do ponto de vista agora de quem lidera, é aí que a gente tem que tomar o cuidado para não se mostrar uma maquininha. Não se mostrar para o mundo e principalmente para os liderados que nós somos essa maquininha. Por isso que toda vez que me vem esse questionamento de que, passa, como você consegue? Eu encho a boca para falar assim, eu não sei. Agora eu estou conseguindo, pode ser que amanhã não consiga. Agora eu estou bem. Mas tem dia que eu não estou bem. Tem dia que eu não vou conseguir. Nesse dia você não vai me perguntar como eu consigo. É a gente se mostrar humano, sabe? A gente estava falando agora há pouco sobre o livro da Brené Brown e o que ela mais fala para a gente é o quanto a gente tem que ter coragem do medo que a gente sente, sabe? Enfrentar e aceitar que a gente vai sentir medo, sabe? Que ele está aí, que não importa a posição hierárquica dentro de uma empresa que você tenha, não importa, a gente sempre sente medo, a gente sempre tem um pedacinho ali de coisa que vai fazer a gente ficar assim, ai meu Deus, será que eu vou ser cancelada se eu postar isso? Eu estava estudando algumas coisas sobre cancelamento há um tempo atrás, e eu cheguei num texto maravilhoso que falava que o cancelamento, ele é sobre o medo de assumir que você errou. Ele tem muito disso dentro da gente, não da função cancelada, né? Como diz o Thiago Leifert, o cancelador e o cancelado. Mas a gente, quando a gente faz algo errado, e a gente começa a ouvir as pessoas falarem que a gente fez algo errado, a gente tem medo de assumir que a gente errou. E a gente morre de medo o tempo inteiro de cometer um erro. E se a gente aprendesse a não sentir tanto medo, e medo é importante pra gente, mas não sentir tanto medo de errar, a gente se tornaria um pouquinho mais humano para todo mundo, inclusive para a gente. Pra entender que vai ter dias que a gente é bom e outros dias que não. E isso vai gerar resultados e até a forma como você enxerga a liderança, você vai perceber, bom, se eu não sou uma maquininha todos os dias, por que eu tenho que cobrar isso da minha equipe? Sabe? Por que eu tenho que cobrar que minha equipe tenha performance? Se a gente tem, por exemplo, a área de planejamento aqui, que é a Dani, maravilhosa. A Dani é uma maquininha de desenhar projetos. Tem dias que ela desenha assim, 5, 6 projetos. Eu fico assim, Dani do céu, aí sou eu. Assim, como você consegue? E tem dias que ela não tá bem, e tá tudo bem, porque eu sei que ela vai equilibrar isso ao longo do dia, e a gente, enquanto liderança, Thaís, tem que aprender que durante um período, eu gosto muito de trabalhar com quarter exatamente por isso, porque em 3 meses a gente tem uma diluição desses altos e baixos bem maior do que numa semana, por exemplo. Porque em uma semana pode acontecer um monte de coisa e aquela pessoa não conseguir lidar com nada, nada, nem da vida pessoal, nem da vida profissional. Mas que aí depois a gente vai encaixando isso e dando um jeito, sabe? Eu acho que é menos cartesiano do que a gente pensa. Não é só sobre dar uma caixa para a pessoa, toma aqui, faça isso. E aí ela tem tempo. Eu trabalhei em fábrica, né? E não trabalho mais em fábrica porque, de fato, eu não concordo com essa metodologia que cronometra o tempo que você leva para fazer 30 centímetros, 30 centímetros de costura, que era fábrica de moda, né? Então, se você demora 10 segundos para fazer isso, e a costureira do lado demora 30 segundos, ela tá errada. Assim, por que a passa consegue fazer em 10 e você não consegue fazer? E fica essa competitividade de produtividade, que para mim é o que hoje está fazendo muita gente sofrer de problemas psíquicos, não conseguir lidar mais com as coisas, não só no trabalho, não está conseguindo lidar com a vida. E a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado de ser menos ferramental, sabe? E ensinar os nossos liderados a serem menos ferramentais no trato dos trabalhos, nas funções, nas tarefas, e um pouco mais até um pouco mais orgânico, vamos chamar assim, de fazer, saber criar o seu próprio jeito de tocar. Acho que quando você impõe um método para as pessoas,
um único método que tem que ser daquele jeito, ele não tem, está escrito em pedra e não pode ser alterado, acho que ninguém vai conseguir se adequar exatamente a tudo aquilo que você está colocando. Isso é ditatorial demais. E líderes, hoje, a gente tem que se colocar na posição de tô vendo tudo, gente. Eu falo, a gente está vendo tudo. Vocês acham que a gente não vê? A gente vê tudo. Que a gente tem esse palanquezinho para subir, assim, deixa eu dar uma olhada. Mas a gente tem que voltar aqui poder resolver também, senão vira lá. Eu adoro. Sempre uso referência de Big Brother, tá, gente? Senão vira o Bill. Adorei o Bill, fiquei muito chateada que ele saiu. Mas vira o Bill. Bill teve treta lá dentro da casa e não conseguiu sentar para conversar com as pessoas. E foi dormir. E aí não dá, né? A gente tem que aprender a conversar, mesmo quando as conversas são difíceis, né, Thaís? Sim. Você sabe, Passa, que aqui, né, como que a gente tem feito? A gente tem papéis. Então, a Thaís, a Thaís tem 3 papéis na empresa. Então, a Thaís é a administradora, então eu brinco que é uma orquestra, né? Então eu tenho que orquestrar várias coisas, assim, então esse é um papel. Eu tenho outro papel que é a da criadora. Então, eu crio materiais, eu crio conteúdo, eu crio isso, crio aquilo, e tenho o papel da professora, que é um papel diferente, que é quando eu sento para ensinar alguém, e esses papéis todos envolvem outras pessoas. Então, eu sou professora dos meus alunos, eu sou professora na minha audiência, quando eu estou fazendo uma live, ou quando eu estou gravando um vídeo também ensinando algo, e eu sou professora da minha equipe também, né? Então, eu tenho esses papéis, beleza. Todo mundo tem papéis. Então, eu tenho, por exemplo, no nosso curso do Método Vida Organizada, eu tenho tutoras. Eu tenho 2 tutoras. Elas têm um propósito grande, que é o de cuidar dos alunos, etc. E nesse papel, elas têm responsabilidades também. E aí, assim, temos essas responsabilidades que são acordadas em conjunto. Então, é ouvir delas também o que elas acham, e isso também é discutido bastante, por quê? Porque geralmente, como você falou do job description, né? A pessoa, quando ela entra na empresa, ela vê a descrição da vaga e, ok, atendo, etc. A pessoa que avalia ela percebe que ela atende, e provavelmente ela só vai olhar isso de novo, se olhar, quando tiver uma reunião para desenvolver um PDI, né, para o ano que vem, etc, etc. Ela não olha aquilo com frequência. E então, esse descritivo de responsabilidades do papel seria um job description, mas muito mais ativo, muito mais orgânico, e que vai, pelo menos uma vez por mês, a gente senta e conversa para ver isso está funcionando, é isso mesmo. E aí a pessoa tem também um norte para saber o que ela tem que fazer. Então, essas são as responsabilidades. Agora, como ela vai fazer, eu acho, viu, Passa, que as pessoas se preocupam, assim, empresas maiores, se preocupam muito em desenvolver uma cultura da empresa, e vamos fazer treinamentos, mas eu penso que cada pessoa tem o seu modo de fazer as coisas, cada pessoa tem os seus valores pessoais, e tudo isso vai florescer quando tem uma dinâmica saudável de trabalho entre todo mundo. A cultura emerge, não é uma coisa que se cria, né? Como que é essa relação, assim, da cultura da brunch? Que eu percebo que tem essa cultura, eu acho que você alimenta isso de uma maneira linda, você percebe isso com todo mundo que trabalha com você. Como que você percebe que essa cultura emerge na brunch? Tá fechado. Meu microfone tá fechado. Você está falando desse papel tutor, e eu me vejo muito também nesse papel, porque ainda mais quando a gente lidera uma empresa e times menores, a gente consegue exercer muito mais facilidade esse papel, porque a gente pode sentar, mesmo de forma virtual, conversar com as pessoas e passar esse conhecimento para frente. E isso acho que é um pouco do que é o passar a cultura da Brunch, sabe? Ele está dentro desse meu papel tutor. Toda vez que a gente conversa, e acho que é o que pesa mais na minha saúde mental, é o fato de que eu, né, partiu dessa cabecinha aqui, e que em algum momento eu estou chegando num lugar em que não dá mais para ser só a cabecinha da pasta, sabe? E precisa ter outras frentes, outros lugares. Oi, está me ouvindo? Thaís, Oi, voltou. Voltou, tá bom, voltou. Você me ouviu tudo? Só essa última parte que deu uma travada, daí eu não ouvi. Tá, não, mas eu faço de novo, pode deixar. Tá. Quando você falou sobre esse papel tutora,
Eu me vi muito nesse lugar, porque o passar cultura de empresa, ele tem a ver com o papel de tutor, né? O que você acredita e você quer passar isso para as pessoas que também trabalham com você, e é isso que vai fazendo com que as coisas vão se ramificando. E chega um momento que eu falo, tudo que é essa cultura da brand que você fala, hoje vem dessa cabecinha aqui, né? E agora a gente precisa estar chegando no momento que essa cabecinha não consegue mais fazer tudo. Então, ela precisa começar a desdobrar e formar outras pessoas que também pensam e também acreditam nesse propósito, nessa cultura que a gente vem de tanto aqui, e que comece a formar também os seus subordinados, as pessoas que estão ao seu lado. Então, tem horas que eu falo assim, eu não dou conta. E aí as pessoas pedem coisas para mim, eu falo assim, não consigo. Simplesmente não dá. Mas isso também tem parte da cultura, sabe? É assumir que todo o papel de liderança, gente, é como uma bola de neve. O que você sabe o experimento de Ash? O que você e quanto mais você vai ali batendo, e fala assim, não, gente, é isso, pode ser a coisa mais absurda do planeta. Mas a pessoa de baixo ali do teu lado vai começar a fazer igual, depois os subordinados dele vão começar a fazer igual. Quando você vê, a tua empresa tem uma cultura completamente tóxica, e chega alguém que a pessoa olha e fica assim, meu, como assim? E isso é o que acontece no mercado publicitário. E eu vejo muito isso, por que que eu não fiquei tanto tempo? Por que você também não ficou nesse mercado? Porque ele é degradante emocionalmente, né? Ele é um lugar em que a cultura de ser tóxico é visto como normal. E isso parte de cima. Não são as pessoas embaixo que estão fazendo isso, sabe? Não são estagiários que estão criando a cultura da toxicidade dentro das empresas. Isso vem de cima. E eu gosto do experimento de Ash porque é isso. Você pega quanto as pessoas se espelham nos comportamentos dos outros. Por quê? Porque a gente é conformista, a sociedade vai por conformidade. A gente percebe, muitas vezes, em eleições, as pessoas nem sabem em quem votar, mas votam em alguém. Por quê? Não, porque tá em primeiro lugar. E eu não vou perder meu voto. Gente, você agir com conformidade. Você não está tendo uma escolha, você não está fazendo, você tá seguindo o barco. Sabe o Maria vai com as outras? Experimento de Ash, leiam sobre isso. É uma verdadeira Maria vai com as outras. E isso na liderança é você, no teu lugar de dizer do outro exercício, mais exercício Big Brother, influenciável e influenciador, no teu lugar de influenciador dentro de uma empresa, quanto mais você se torna essa pessoa que vive o mundo da performance, vive o mundo ferramental, vive o lugar da motivação, da meritocracia e das mensagens de motivação todos os dias, você passa a se tornar um líder tóxico, que está mais prejudicando a saúde mental e a produtividade das pessoas do que ajudando. Agora, quando você se coloca, eu falo, é a falácia do mundo. Quando você se torna humano, assim, sai desse lugar aí meio Deus, você se permite ser humano, se permite a vulnerabilidade de ser uma pessoa que erra e uma pessoa que às vezes não sabe a resposta, você se torna alguém como os seus liderados, as pessoas que trabalham com você. E elas também vão se permitir não saber. Elas também vão se permitir errar. E não porque assim, então ninguém vai brigar comigo se eu errar. Não. Se ela errar, ela vai tomar mais consciência de que errou e ela vai saber que se ela errou, não foi algo que, meu Deus, ela vai ser demitida, mas que aquilo vai ser aprendizado para ela. E ela vai ter que aprender a corrigir. Não é alguém que vai ter que vir e assim, vamos lá limpar a bagunça que fizeram. Porque sempre foi tratado desse jeito. Agora, se você também não deixa as pessoas errarem, para que elas aprendam com os próprios erros, e no seu papel de líder consegue acompanhar e criar terrenos e espaços para erro, quando essa pessoa for para o mundo, ou quando ela estiver liderando outras pessoas, ela não vai conseguir criar esses espaços de erro, porque a gente vai ter que ser sempre 100%. A gente aprendeu muito isso na escola, né, Thaís? A nossa geração aprendeu muito na escola, porque o método de avaliação de ensino que a gente tem, de conhecimento, que, vamos fazer a prova, pô, tirei 5, cacete. Deixa eu falar umas coisas da minha época da faculdade. Gente, eu era um lixo na faculdade. As notas eram, assim, vermelhas para liberando 6, porque na minha faculdade a média era 6, que era lá no Paraná. Eu ficava ali 6, 6,5, 5,5. Era uma lasqueira, gente. Meu Deus do céu. Por quê? Eu trabalhava o dia inteiro, mal tinha tempo para estudar. Não era a coisa mais fácil do mundo para mim ser avaliada por uma prova que eu tinha que ficar ali estudando para decorar as coisas.
Hoje eu me vejo, tipo, quase 20 anos depois que a minha faculdade acabou, eu olho para mim e de muitos dos conhecimentos que eu lembro, tá tudo aqui, que eu aprendi lá naquela faculdade que eu aplico até hoje. Por quê? Eu fiz faculdade de moda, as pessoas já sabem disso. Eu tive aulas, por exemplo, de gestão de confecção, gestão de indústria. Então, eu aprendi todas as metodologias, por exemplo, de gestão de produtividade, que na época eu avaliei, minha nota era o quê? 6. Mas hoje, se alguém me perguntar, eu consigo descrever, eu consigo explicar, eu consigo, mas não é algo que eu vou ficar ali decoreba para explicar. E as minhas notas eram sempre ruins, eu sempre achava que eu era um lixo na faculdade. E quando eu volto agora para 2021, e eu vejo que tudo isso formou a bagagem que eu sou e que eu não precisava ter todos os conhecimentos do mundo, mas que a forma, tudo que eu aprendi para mim hoje forma quem eu sou e a forma como eu lido com as pessoas e lido com o meu trabalho, isso para mim é uma metodologia mais adequada da gente avaliar o quanto aquilo de fato vai para a vida, sabe? Não aquilo, como aquilo se é executado numa prova, mas como aquilo é aplicado na vida, sabe? E eu fico pensando muito como vai ser os métodos de avaliação da minha filha, sabe, na escola. Nossa, como que vai ser tudo isso? Ai, criar filho é um negócio muito difícil. Mas no final é sobre isso, é sobre ser de verdade, sobre aceitar que a gente é vulnerável e que a gente vai errar. E é vulnerável é outra palavra que estão esvaziando, né, por aí. Mas é verdade, a gente tem que aprender que a gente é ser humano e a gente erra o tempo inteiro. Sim. E como que você lida com os erros seus? Então, por exemplo, porque quando a equipe erra, você tem, assim, uma responsabilidade definida e você consegue orientar, e a gente pode até, de repente, se der tempo, a gente fala sobre isso, tipo, até que ponto, assim, você percebe que um erro é algo que dá para consertar, que demanda um treinamento, que demanda uma adaptação, até você perceber que talvez a pessoa não encaixe no time, o que é muito difícil, né? Mas, assim, Sim. como que você lida com erros seus, do tipo, você determinou, você conversou com a equipe, olha, vamos tocar esse projeto e eu atribuí Uhum. tal responsabilidade para alguém, e daí você percebeu que não foi certo, ou então você tomou uma decisão que, putz, não foi legal. Como que você lida quando acontece, não sei se você tem algum exemplo recente seu que você tenha passado por isso e que você tenha percebido que foi um erro seu. Assim, eu erro todos os dias praticamente, sabe? O tempo todo, então, eu decidi, vamos fazer de tal maneira, e daí você vai conversar e, putz, foi um erro. Então, como que você lida com isso, assim? Eu tenho uma Ah, abordagem mais de honestidade, tipo, eu falo pra gente, galera, vacilei mesmo, assim, vamos discutir juntos o que pode ser melhor, mas queria ouvir de você como que tá. você faz, por Vamos lá. curiosidade. Você estava falando sobre, primeiro, né? Quando a pessoa da tua equipe erra e você percebe, e eu sou muito isso que você falou. Todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Primeiro, que eu contratar alguém que já está trabalhando, a pessoa tem que ser, assim, a última opção, porque eu não gosto de tirar ninguém do trabalho. A gente tem quase 30 milhões de pessoas desempregadas no país. Sim, Vamos combinar que temos opções. A gente tem que procurar. E essa é a primeira premissa quando a gente contrata. Quando a pessoa entra, e eu começo a ver que tem algumas coisas que não estão encaixando, tipo, tá estranho, tá rodando estranho, não está encaixando nem com o time ou comigo, não está dando certo. Eu fico, e de novo, lembra, a gente enxerga tudo. A gente sobe aqui, ó, a gente enxerga tudo e fala assim, já entendi o que está acontecendo. Aí você desce assim, você começa a mudar as peças de lugar e pronto, volta a funcionar. Eu sou uma pessoa que dá muita chance e muita chance de forma muito compassiva, de vem cá, vamos lá. Eu dou a mão, eu ajudo, eu entendo que a pessoa não vai ser igual a mim, porque eu sei que o meu ritmo é diferente. A Nath fala para mim, né, que você está enxergando 10 anos na frente, eu sei, eu estou daqui 10 anos. Ou seja, se minha cabeça não está aqui, eu preciso de pessoas que estejam aqui agora, para que eu possa continuar enxergando o que vem no futuro. E ajudando essas pessoas a encontrarem o melhor jeito delas trabalharem, não para que elas aprendam o meu jeito. Porque o meu jeito, ele é muito maluco. Sabe aquilo que a gente estava falando? Cada um tem o seu jeito. A forma como eu lido com a minha organização não vai ser igual a de todo mundo. E faz parte, cada um vai adaptando. Às vezes vai ter alguém que vai pegar uma coisinha da minha metodologia, do jeito que eu faço, e vai aplicar. Depois vai pegar uma parte da tua metodologia e também vai aplicar na parte da tarde. Aí vai ter uma outra metodologia, vai lá na Marie Kondo, e vai dizer, não, gostei disso aqui da Marie Kondo, vou usar isso aqui também. E assim você vai criando o seu Frankenstein de organização, entendeu? Vai criando o teu jeito de se organizar e de executar as tarefas do dia e os projetos da tua vida. Esse, para mim, é sempre a primeira premissa.
Quando acontece comigo, vamos colocar de novo a passa antes da Emma e a passa depois da Emma. A passa antes da Emma era aquela que não assumia o erro. Era aquela que inventava qualquer desculpa. Não, 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 tá pronto. Mas tem uma coisa que está muito similar com a que eu sou hoje, eu não deixava de resolver o problema. Eu não jogava o problema no colo de alguém. Eu não dizia que a culpa era de alguém. Eu não assumia a culpa, mas eu resolvia. Hoje, eu já sou a pessoa que está pedindo desculpa o dia inteiro. Porque eu esqueço das coisas também, gente. Vocês acham que não? Eu esqueço das coisas. Quando eu vejo às 7 da noite, eu puta, esqueci de responder aquela pessoa. Aí eu chamo assim, desculpa não ter respondido antes. Ó, mas amanhã de manhã pode deixar que vai estar no teu e-mail. A palavra desculpa é tão boa, né? Ela não dói, gente, para falar. Puta, desculpa. E aí eu fico um pouquinho preocupada com alguns discursos. E eu não... Vamos falar de um jeito... Deixa eu tentar explicar isso de um jeito para vocês entenderem a minha posição. Hoje, quando a gente fala sobre gestão e quando fala sobre o quanto o ambiente de liderança ele é tóxico para mulheres, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque muitas vezes eu tenho que lidar com caras que eu não gostaria de lidar nunca na minha vida. Mas eu sou uma liderança e eu tenho que trabalhar e articular politicamente para que a minha empresa também cresça. Por outro lado, eu tenho visto muitas coisas falando assim, não, mas você não deve pedir desculpas quando você não respondeu. Ou às vezes, assim, gente, a gente tem que aceitar que a gente pode pedir desculpa, não pode pedir desculpa à toa. O desculpa à toa é o desculpa que a gente não deve pedir, mas quando você erra, é desculpa. É lindo pedir desculpa, mas faça o uso correto da palavra. Sabe quando a gente esquece o e-mail de responder, a gente puta, desculpa não ter respondido esse e-mail. Mas assim, será que você precisa pedir desculpa porque você não respondeu o e-mail? Você não errou, sabe? Agora, você cometeu um erro, aí você pede desculpa. Pode estar tudo certo, desculpa, não é para tudo. Não esvazia o sentido da palavra, sabe? Então, o pedir desculpa para mim hoje, ele é um lugar onde eu de fato estou assumindo um erro. Assim, fui eu que errei e isso aconteceu inclusive essa semana, óbvio que a gente erra todo dia, não é mesmo? E era um trabalho de um cliente que assim passou por mim, passou pelo time de tráfego, passou pelo designer, passou pela criação, passou pelo cliente e foi para o ar. Está sendo rodada a campanha. Aí no dia é uma campanha que tem conteúdo que tem que ser enviado todo dia. No de ontem a cliente me mandou uma mensagem, 8 da manhã, você me ajuda aqui, porque eu não estou achando o conteúdo de hoje. Ué. Aí foi mandado tudo. Peraí, que eu já te ajudo. Aí eu fui lá, procurar assim, ué, cadê o conteúdo de hoje? Não tinha. Não tinha. E eu não sabia por que ele não estava lá. Aí depois eu pensei, gente, o que aconteceu? Por que ele não está aqui? Por que ele não está aqui? Lembrei! Aí eu lembrei o que tinha acontecido, foi porque em uma reunião a gente mudou o tipo de conteúdo que ia ficar mais na linha da régua de relacionamento que a gente tinha criado, a gente não alterou. E como a gente não tinha alterado, eu tinha criado arte e não tinha criado texto. E estava no limbo, estava ali, no buraco. Aí assim, putz. Aí eu mandei mensagem assim, Fê, a gente trocou, lembra? E aí a gente não fez o conteúdo, mas peraí, que eu já faço e já te mando. Mas assumir que teve um problema é importante, sabe? E hoje essa passa pós-maternidade, essa passa da maternidade é uma passa que aceita que não dá pra gente ser super mãe, super mulher o tempo inteiro. E isso reflete, inclusive, na minha equipe depois, que ela também consegue entender que ela também não precisa ser perfeita e ela pode aprender a assumir erro. Porque se eu aprendo, se eu mostro que eu assumo meus erros, Thaís, as pessoas ao meu lado também vão entender que podem assumir os erros dela. Que elas não vão ser julgadas assim, com o dedo na cara. Tipo, Lumena, mais uma referência do Big Brother. E eu falo que a coisa do dedo na cara é o ditado popular mais engraçado e verdadeiro que existe. Quando você tem um dedo apontando para você, tem outros três. Quando você aponta um dedo, tem três apontando para você. E é isso, quando você está ali julgando, as pessoas assim, bicho, né? Olha para você também, você está se colocando num lugar onde você mostra para as pessoas que elas podem errar, e principalmente que elas podem pedir desculpa e aprender e consertar, sabe? Mas a gente erra o dia inteiro, Thaís. Tem dias que eu fico bem, tem dias que eu fecho o dia assim, ai, com energia muito pesada, assim, fico cansada, fico assim, não fiz tudo que eu poderia. Terapia me ajuda muito.
Meus óleos essenciais, minha aromaterapia também ajuda muito. Aqui, ó, penduradinha, lavanda, às vezes eu uso um limão para melhorar o humor, sempre tem um cheirinho diferente, meus banhos de erva, eu busco de todo tipo de coisa que possa me ajudar. Mas a gente, de novo, eu não sou uma maquininha, eu vou tendo que buscar recursos para me ajudar a me manter aqui no lugar de novo, sabe? Mas vai ter dias que não vai ser assim. Ontem mesmo eu fiz um tweet falando assim, nossa, eu estou medindo a minha saúde mental pela quantidade de vezes que eu entro num delivery para pedir alguma coisa porque eu não quero fazer nada. Ontem eu cheguei em casa e falei assim, não quero fazer janta, não quero. E aí tinha uma canja congelada e você vou fazer essa canja congelada que tá aqui. Mas tem dias que você simplesmente se esgota. Tipo, cansei, acabei. Hoje gastei toda a energia que eu tinha, sabe? E tem dias que são assim mesmo, não vão acabar sempre bem. Acho que a gente tem que aceitar que também não é 100% o tempo inteiro. Tem dias que são uma merda e tal. Vamos lá, vamos dormir, bora pro próximo dia. Exato. Eu sempre bato muito nessa tecla, assim, né, de que essas coisas que são básicas e que, justamente por serem básicas, muitas vezes a gente ignora, que é a qualidade do sono, a qualidade da alimentação e por aí vai, isso influencia pra caramba, porque uma noite mal dormida é um dia perdido, pelo menos pra mim, assim. E eu acho que o fato de a gente focar bastante nisso e se preocupar com isso na equipe também é muito importante. Então você vê que aquele dia a pessoa chega com uma cara meio ruim, e você fala, tá tudo bem? E ela fala, eu não dormi bem, você já sabe que você já vai pegar um pouco mais leve com ela naquele dia, porque a situação é diferente, né? E aí, Passa, eu acho que eu ficaria aqui o dia inteiro trocando ideia com você, tem um monte de coisa que eu queria te perguntar, mas não vai dar tempo. Mas eu acho que a gente pode, talvez, um último assunto assim a tratar é essa questão do volume de mensagens e de demandas e de tudo, porque você sabe, né, que na minha pesquisa do mestrado eu estudei como que as profissionais de comunicação se lidavam com esse excesso de mensagem, especialmente o pessoal que é freela e que trabalha sob demanda e que às vezes o pessoal tem aqueles grupos que vários freelas participam e daí chega a mensagem 2 horas da manhã, a gente tem um job e tal, e quem responder primeiro pega o job. É uma loucura, né? E é assim, a gente nessa posição de liderança e trabalhando com equipe e tudo, a gente tem que tomar cuidado porque, assim, a gente tem uma relação com o trabalho, eu, pelo menos, eu acabei aprendendo a desenvolver uma relação muito saudável com o meu trabalho, no sentido de que, sei lá, às vezes domingo de manhã eu tô super bem e falava, vou dar uma olhada nos meus e-mails para dar uma adiantada. Só que eu tenho que tomar cuidado porque a comunicação não é só o que a gente fala, é o que o outro recebe, né? E percebe. Então, assim, se eu mandar um e-mail no domingo de manhã para minha equipe, por mais que eu fale, não precisa responder, eu estou respondendo no horário que é melhor para mim, etc., a pessoa, o fato dela receber já gera uma urgência de resposta, porque ela fala, poxa, eu quero mostrar que eu estou aqui, etc., né? Então, eu comecei, por exemplo, eu respondo no domingo, mas eu agendo para mensagem na segunda-feira de manhã e tal, sabe assim? Para não gerar essa urgência nas pessoas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, como que você lida com essa questão? Porque hoje o WhatsApp, como você, né, sabe, é onipresente, a gente fica o tempo inteiro, agiliza a comunicação em vários aspectos, mas assim, desligar a notificação foi uma coisa assim saudável que pela minha sanidade também que eu fiz. Então, beleza, eu termino aqui a nossa gravação, eu vou dar uma olhada para ver se o pessoal está me esperando, mas eu talvez de 300 mensagens eu consiga responder 8, sabe, assim, é isso, né? É isso. E depois dessas 8 terão muitas outras. Então a gente tem que ter alguns limites que são os limites da sanidade mesmo. Como que vocês lidam com isso em equipe? Tá. Nesse momento que a gente está vivendo com pandemia, com tudo, né? A gente, desde antes da pandemia, a gente já tinha grupos com todos os nossos criadores, né? Cada criador hoje tem um grupo aqui para poder conectar, para quando a gente tiver comunicações que precisam envolver o time, a gente já está com tudo ali. E porque é uma garantia de que do nosso trabalho de ponta a ponta de transparência com o criador. Sempre estar a par de tudo, a gente está sempre comunicando tudo que está acontecendo. Por outro lado, sim, são quase 40 grupos individuais ali com todos os nossos criadores. Uns têm mais mensagens, outros têm menos, isso com toda certeza. Mas acho que, para mim, o problema não é o grupo. Não são. Porque se fosse grupo, a gente estava tudo certo, porque a gente só tirava o grupo e continuava tocando de forma individual. O problema são pessoas que não são desses grupos, pessoas que descobrem teu número. Surgem assim. E te manda um áudio. Ela surge e manda um áudio. Você fica, meu
Deus, quem é essa pessoa? E mandou um áudio de 1 minuto e meio. Não, ela quer que eu ouça para saber quem ela é? Aí eu mando a mensagem assim, quando eu respondo, né? Assim, manda em texto, hoje eu mando, manda por e-mail, porque na maioria das vezes é gente pedindo orçamento de algum criador da Brand, na maioria das vezes. Você me mandou um áudio de 1 minuto e meio. Eu falo, eu não tenho problema nenhum com áudio, gente. Eu adoro mandar e receber áudios. Mas de pessoas que eu gosto de receber áudios e mandar áudios. Não de uma pessoa que nunca me viu, não me conhece, e me manda um áudio de 1 minuto e meio, passando briefing, ainda 1 minuto e meio de briefing, para me pedir o valor assim, gente, eu preciso disso por escrito. Ai, gente, é para agilizar, né? Eu falei assim, não, o e-mail é tão agilizado quanto. Não é assim. Ponto aí. Então, primeiro, para mim o que me atrapalha não são grupos. O que me atrapalha e o que acho que atrapalha e leva essa toxicidade para o WhatsApp é o quanto as pessoas acham que ele é uma ferramenta mais ágil do que o e-mail. Para tudo. E nem sempre. Ele agiliza muitas coisas, mas não é tudo, Ele sabe? E atropela também, né? ele não pode ser um atalho para você resolver problemas mais sérios. Tipo, eu preciso de um orçamento, bicho, eu preciso de um briefing por escrito. Por quê? Porque isso é documento. Quando você pede algo para alguém, isso tem que estar documentado no áudio, sabe? Então, primeiro, que me atrapalha isso. E chega, assim, muita coisa, são basicamente as coisas que eu não respondo, de pessoas que vão me mandando, descobrem meu número e mandam coisas assim, textão, ou manda áudio gigante. Eu falo, bicho, manda isso por e-mail. Se você vai mandar um textão no WhatsApp, manda por e-mail no WhatsApp. Então, ponto aí. E eu tem para muitas coisas, eu sou mais ágil no e-mail e não no WhatsApp. Sim. Primeiro, aí, eu desliguei minhas notificações, todas as notificações do meu celular, não tem nada, minto, tem uma notificação do cartão de crédito. Porque eu sei que se cai, assim, aparece uma notificação, eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Ah, foi a hospedagem do site, que aí eu já sei o que está caindo na minha conta. É mais isso. Mas notificações de mensagens, de troca de aplicativos de mensagens, isso eu não tenho nada. A gente tentou, inclusive no ano passado, conversei com todo mundo, com todos os criadores, sobre a gente manter ou não os grupos. E para eles todos é vantajoso manter o grupo, desde que a gente mantenha essas políticas de trabalho. Por exemplo, só se tiver algum trabalho em andamento, a gente vai ter mensagens fora do horário comercial. Se não tiver nenhum trabalho rolando naquele momento com aquele criador, não tem mensagem dentro desse grupo. O meu, e recomendei para que todo mundo que tem número da Branch, todo mundo aqui tem número do telefone do WhatsApp da Branch, então não uso o pessoal. Isso é Então, importante. tipo assim, coloquem uma mensagem automática, usem o WhatsApp Business e deixem uma mensagem automática dizendo qual é o teu horário de trabalho. E assim, não existe uma política das 9 às 19. Cada um vai escolher o que funciona de fato melhor, mas entendendo que, para o que a gente trabalha, existe um horário que tem mais volume, que vai ter muita mais demanda. Então, se vai ter mais demanda das 10 às 19, das 8 às 18, as pessoas vão tentando entender o que funciona para elas. Então, para mim, depois das 19h30, o meu celular já começa a mandar mensagem automática para quem me manda mensagem. Sim. E ajuda, tá, gente? Funciona muito. As pessoas param de mandar mensagem e entendem que você vai responder quando você puder. E a minha é muito simples. Então, assim, oi, tudo bem? Não estou disponível agora. Quando eu pegar meu telefone, eu te respondo o mais rápido possível. Obrigada. Simples assim. Você pode criar uma mensagem dizendo que esse é um número comercial e que você não está disponível no seu horário, não é seu horário de trabalho. Se for urgente, liga, né? Liga, se for... Porque se Exatamente. o meu telefone tocar, eu falo assim, não, você está me ligando, é urgente. Aí eu atendo, sabe? Então, a gente tem que criar algumas regrinhas da casa. A gente, inclusive, te chamou para fazer um papo aqui com o nosso time interno no começo da pandemia, para falar um pouquinho sobre isso, porque se cada um tem um jeito de lidar com as coisas, ou seja, não dá para criar uma regra universal, cada um vai ter o seu jeito, assim, bom, como que funciona para cada um? E cada um vai se ajustando. Esse é um. Mas tem uma outra coisa, Thaís, que eu acho que isso a gente ainda vai aprender, e eu espero que a gente aprenda logo, e acho que a gente, nesse momento de transição digital, mensagem instantânea, que precisa ser respondida na mesma hora. A gente está vivendo muito isso, que está gerando fome em todo mundo, essa coisa do Clubhouse que está rolando, que todo mundo ai meu Deus, o Clubhouse, vamos lá ouvir, não posso ficar fora. Sim. Que são as mensagens inúteis.
que são mensagens inúteis? Isso no e-mail, para mim, é o maior lixo eletrônico que as pessoas podem fazer. Você manda um e-mail, blá, 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 manda... Aí a pessoa responde, não, aí você vai lá e vai marcar uma reunião, por exemplo. Você mandou uma mensagem assim, não, vou marcar então, passa. E eu vi que chegou o invite, eu já dei um ok. Para que eu vou lá no e-mail e mandar um recebido? Sim. Não precisa. Ok, eu sei que é uma forma de você confirmar que foi recebido. Mas já Mas eu tem já um dei um ok aceite. no e-mail. Então, já tem um ok Sim. no e-mail. Então, acho que a gente tem produzido muito lixo textual. Figurinha não, figurinha pode mandar, gente. Eu adoro figurinhas. Todas. Agora a gente está produzindo um lixo textual, lixo de áudio, porque a gente é muito prolixo. Tem pessoas no áudio, mandam áudio de 2 minutos, que poderia ser resumido a 10 segundos. Sim. Ou quando Então, é muito curta, tipo, podia ser um ok, ela manda um ok, já recebi. Daí você teve que parar para ouvir o áudio e era só um negócio. o áudio tem tipo 3 segundos. Eu falei, o que ela falou aqui? Aí você ouve assim, não acredito que eu parei de ouvir isso aqui. Então, a gente tem que otimizar. E aí, não é sobre performance, é sobre ter noção de quem vai receber isso. Não é porque para você mandar, ok, obrigada, é fácil, que, bicho, não custa você fazer um ok, obrigado. Ativa o microfone de Isso que digitação, eu ok, ia obrigada. falar, exato, né? Se assim, porque é mais rápido gravar, então grave com o tecladinho, não precisa gravar o áudio, né? Eu acho que a gente está produzindo muito lixo. Às vezes, tipo, você manda uma coisa assim, eu tenho muitas coisas que em grupo mesmo, eu passo e assim, gente, eu não vou nem responder, porque eu vou responder o quê? Gostei. Sim, exato. Legal. Eu vi. O WhatsApp criou uma notificação azul ali, gente, para dizer que você viu. Você não precisa responder e dizer que viu. Se era uma coisa urgente que precisava de uma resposta, isso eu faço. Por quê? Porque isso acontece comigo. Às vezes eu estou com o WhatsApp aberto no computador e alguém manda mensagem e eu estou com a tela dessa pessoa aberta, então ele vai marcar como recebido. E aí o que eu faço? Se eu não respondi se eu mandei uma mensagem, eu vi que uma pessoa não me respondeu, passa um tempo que para mim já acredito que eu preciso dar resposta, eu mando você viu minha mensagem? Só para confirmar, porque às vezes isso acontece comigo. Eu falo assim, às vezes acontece comigo. E assim, batata, na maioria dos casos a pessoa de fato viu a mensagem, assim, passou por ela, mas não, responde depois, esqueceu. É. Porque eu esqueço, gente. Não se chama economia da atenção à toa. A gente está muito desatento para muitas coisas. E a notificação, aquilo que te notifica é o que está roubando a tua atenção. E por isso é importante a gente desligar notificações para que a gente pare de servir a uma economia que está roubando o teu espaço de prioridade, sabe? A gente entra já no território que é anticapitalista, se deixar eu e a Thaís aqui, tá, gente? É desse Total. jeito. Mas isso Mas é do isso. lixo, acho que o primeiro grupo não é um problema. O problema são as pessoas inconvenientes que entendem que o WhatsApp é um espaço público, que não é, que você pode fazer o que você quiser, mandar o áudio que você quiser, mandar o que você não é. A gente precisa de regras e etiquetas ali para lidar com o WhatsApp também. Então, esse é um. O dois é coisa do tempo e do horário de você criar essa mensagem automática ali para criar esse bloqueio das pessoas quererem te chamar e criar um período para usar e depois, fora disso, só responde mensagens pessoais, entendeu? Uhum. Caso quem usa o mesmo, porque eu sou a pessoa que usa o mesmo WhatsApp para tudo, porque, imagina, ter mais um WhatsApp para mim ia ser meio loucura. Sim. E para mim, eu já tenho 300 mensagens aqui, eu já fico bem lelé aqui de tanta mensagem. Então, não ia rolar. Então, depois das 7h30, só mensagens pessoais. E, por último, a questão do lixo de mensagens, que a gente também dá uma segurada. Você não precisa ficar respondendo o tempo inteiro, qualquer coisa, só para dizer que recebeu, coisas que... E economiza, gente. E quando eu vejo, muitas vezes, professores de inglês, principalmente de business, que eles falam assim, gente, o inglês profissional, ele é um inglês muito enxuto. Se a gente reparar, ele é super enxuto mesmo. Por quê? Porque ele tem que ser universal, ele tem que ser entendido por todo mundo. Uhum, E, é verdade. claro, para resolver tudo. Então, enquanto aqui a gente vai ter um textão, parágrafo, quando você vai para o inglês profissional, você vai mandar uma mensagem, é assim,
2 linhas e meia. Acabou o e-mail. Porque você consegue passar a mensagem por ali, ela é universal para todo mundo entender. E porque isso facilita muito a comunicação, principalmente para quem está ali no nível intermediário e consegue lidar com as mensagens. Agora, se você tiver que ser rebuscada ali, não adianta. E a gente tem que começar a limitar e tirar um pouquinho. Gastar o verbo quando você está com as pessoas, quando você de fato está conversando, sabe? Ah, Passa, poxa, a gente poderia realmente ficar aqui um tempão. É um assunto que eu adoro. A gente pode pensar numa parte 2, se você quiser, porque assim, tinha muitas questões. Não, sério, assim, muitas questões mesmo, assim, para a gente falar sobre a empresa, sobre tocar projetos com pessoas, e questão de dinheiro, e questão de contratação, e questão de demissão. Tem tanta coisa que a gente poderia falar. Vamos deixar para uma segunda parte aí, então. Quero te agradecer por ter participado aqui. Tenho certeza que o pessoal está adorando e deixando comentários aqui. Gente, vocês podem deixar perguntas para a Passa também. Eu passo aí a gente grava a segunda. Aí a gente grava a segunda, certo? Então, Passa, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Muito obrigada a quem está assistindo aqui. Você quer deixar um recado final para o pessoal? Ah, não, obrigada. Eu vou adorar, gente. Vamos fazer parte 2, parte 3. A gente pode criar a série Passa e Thaís aqui. Olha. Porque se deixar mesmo, gente, a gente fica aqui conversando o dia inteiro. Obrigada pelo convite, Thaís. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado, que, sei lá, essas falas doidas que a gente teve aqui possa te ajudar em algum momento. E muito do que a gente está conversando aqui também é parte da minha bagagem de vida, que hoje eu aplico na minha vida profissional, no meu canal no YouTube, direcionado para o território de casa. Eu lembro que quando eu criei meu primeiro canal, lembra, Thaís, do Passa dos 30? Criei meu primeiro canal, que era um canal para falar desse chegar na vida adulta, de fato, né? E quando eu parei com aquele canal e comecei a focar minha energia no Passa em Casa, foi muito um olhar assim, não, o espaço dentro da casa, ele está sendo menosprezado. E não foi o timing mais perfeito, porque a gente veio uma pandemia e isso começou a mostrar para de fato que a casa é o centro da nossa vida, né? E eu falo isso, o trabalho não é o centro da nossa vida, não é. Tomem muito cuidado, que essa performance que exigem da gente o tempo inteiro faz com que a gente ache que o trabalho é o centro da nossa vida. Não, a gente passa o mesmo tempo que a gente passa no trabalho, a gente passa dormindo. Sabe? Então, deveria, inclusive, se não está nesse equilíbrio. Então, se 1/3 da vida a gente passa na cama, 1/3 a gente passa no trabalho e o outro 1/3 não é trabalhando, isso significa que não é aqui que é o centro da vida, está muito mais dentro de casa e das nossas relações pessoais e com as pessoas. E Passa em Casa veio muito dessa minha inquietação. Por isso que lá a gente tem umas conversas meio difíceis às vezes, né? Teve uma vez que uma pessoa deixou um comentário assim, Passa, olha, onde que eu ia parar para assistir um vídeo sobre especulação imobiliária? É um vídeo que eu estava falando sobre quantos preços... Eu vi, absurdo. E aí eu falei assim, mas você explica de um jeito... E ela falou assim, que gostoso que é parar de assistir canais de vídeos bobos e começar a assistir umas coisas assim, inteligentes, né? Adultas, né? As coisas mais adultas. E é isso, talvez, que a nossa geração, que já é youtuber, criador de conteúdo há muito tempo, que a gente está começando a viver, e isso não está acontecendo só comigo, com a Thaís, mas tem um monte de gente, você reparar, que cresceu criando conteúdo, que também está começando a ser mais complexo nas abordagens de conteúdo. E deixando de ser só aquele pedacinho, né? Vou fazer conteúdo sobre decoração. Você vai lá. O território de casa tem tanta coisa que, inclusive, trabalhar dentro de casa. É isso. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Deixar, tá vendo, gente? Não, eu já ia falar, já ia responder, já ia falar. A gente vai ficar aqui, entendeu? Vamos marcar a segunda parte. Tá bom. Então, obrigada, Passa. Vou encerrar aqui, daí a gente se despede apropriadamente em off. Gente, muito obrigada por estarem aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos. Muito obrigada a todos. Tchau. Tchau, gente. Deixa eu finalizar a gravação.